gente vive numa ditadura. Vocês concordam isso? Bobagem completa. Não, numa ditadura a gente não vive. Nicolas, Paulo Figueiredo, inclusive Eduardo Figueiredo falaram disso. Estamos numa ditadura. Por que não estamos numa ditadura? É muito por causa desse voluntarismo do Supremo. Mostra que as regras constitucionais não são mais respeitadas no Brasil. Mas, aliás, só por ele poder falar isso, e a gente está falando isso, é porque algum grau de liberdade ainda tem no Brasil. Então, chamar o Eduardo Bolsonaro, que tá a gente tem habeas corpus. Cara, eu fui criado numa família que eu era criança. Mas eu fui criado numa família em que tinha primo do meu pai preso em cadeia, sendo barbaramente torturado, em que muitos amigos estavam exilados. Né? Na ditadura militar. Mas que eu comecei... Tudo é ditadura menos a ditadura. Eu trabalhei em todos os grandes veículos de imprensa no país e todos os meus... Eu estou com 50 anos hoje. Meus colegas mais velhos, ou seja, aquela turma que eram os meus chefes, quase todos tinham sido presos por serem jornalistas. Eu fazer o que eu faço hoje, eu seria preso na ditadura militar. Exato. Ou não poderia fazer o que eu faço hoje. Porque o tipo de coisa que hoje eu seria preso. Claro, trago comunistas, trago isso. Gente de tudo quanto é espectro. Abre o Twitter, abre o YouTube, abre... Sim, você tem ataques a pessoas. Você pega o Monark, por exemplo. Que é imbecil, mas que tem todo o direito de ser imbecil. Sim, tem todo o direito. Você tem pessoas no Brasil, você tem indivíduos com direitos violados no Brasil. E eu sou perfeitamente capaz de concordar com uma afirmação desse tipo. Mas você não tem uma violação generalizada dos direitos de toda a sociedade. E numa ditadura é isso que você tem. Agora, eu acho que tem um ponto importante que hoje nós temos que admitir que temos uma democracia falha. Sim. E isso é importante. Tudo mais. Isso é importante. Porque no momento em que você tem dúvidas se você pode falar alguma coisa, fazer alguma coisa, é preocupante. Você não tem uma democracia plena. Numa democracia plena você não tem esse medo. Claro, você fala. Quero abrir um negócio, sei como é que é a regra, quero falar o que eu penso, eu falo, não tem problema. Então, no momento que você começa a ter esse tipo de insegurança como cidadão, onde é que eu estou pisando? Eu posso fazer isso? Não posso? É um sinal importante que a gente tem uma democracia falha. Por isso que eu acho que a gente tem que repensar muito essas grandes reformas do Estado, resgatar esse espírito das liberdades individuais, porque senão... Já que a gente não quer um salvador da pátria, não quer um populista, como a gente resolve? Exatamente. Então, mas aí que eu estou dizendo, a sociedade civil precisa... Por que a sociedade civil não se mobiliza hoje? E aí são duas más notícias. Primeiro, 50% da população brasileira recebe um cheque do Estado por mês. Essa turma quer saber o seguinte, cara, tá chegando o cheque, tudo bem, aquele cara é mais corrupto, isso aqui é menos, mas tá chegando meu cheque aqui, meu benefício e tá bom. E a outra parte é que a elite desse país foi capturada por interesse estatal também, tá lá dependendo do seu subsídio, do seu negócio. Então, não vou falar mal não, vou falar mal, vai lá, vai aumentar o IOF, eu vou lá falar mal, vai cortar o subsídio aqui pro meu setor, vai acabar minha reservinha de mercado. Então você tem uma elite conivente e uma população passiva porque recebe esse benefício do Estado. Então a gente precisa se organizar entre nós que não dependemos de dinheiro de Estado e que não depende de subsídio do Estado. Essa é a parte que tem que... Nós mantemos o Estado, nós somos uma vaca leiteira aqui que mantém o Estado. São 500 bilhões de reais 513 bilhões de reais em renúncias fiscais. Eu não sou contra o programa de distribuição de renda não, tá? Não, eu não sou contra. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você tem tanta dependência de tanta coisa, aí que é o problema. Eu concordo. Agora, eu acho que vale também a gente botar isso no contexto, sabe, Vilela? Tem um professor que eu tive, de quem eu gosto muito, que é um cara chamado Larry Diamond, que é um baita de um cientista político, que chama o momento que a gente está vivendo no mundo de um decaimento democrático. Ele usa o termo da química, né? Democratic decay.
E eu acho que Pô, bom, esse é um termo, eu acho que é um termo que tem essa sutileza dessa coisa de que você vai... Da meia-vida da democracia, que de tempo em tempo ela cai. Que tem exatamente. a ver com o lado estativista do Acemoglu, que é exatamente isso. O que faz ela decair? Você tem um Estado que, em vez de ser inclusivo para servir a população, você vai lá para extrair benefício, direito, reserva de mercado, o que é que seja. Então é isso, um pouco do decay do Daimler está muito ligado à teoria do Acemoglu. Totalmente ligado. E aí você começa a ver, os Estados Unidos hoje têm circunstâncias de pessoas sendo presos por policiais mascarados no meio da rua, que é uma situação absolutamente inimaginável para os Estados Unidos. Talvez ali no sul americano do período pré-direitos civis, na primeira metade do século XX e tal, mas não eram agentes do Estado, ou pelo menos não eram agentes do Estado a serviço do Estado. Quando eles estavam usando os mantos brancos de noite, tudo mais, entendeu? Era uma coisa meio que assumidamente fora da lei. Hoje são os agentes do Estado sob comando do Estado, como um cara como Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ou o principal acionista da Amazon, e é o dono do Washington Post, proíbe os editorialistas de cumprirem uma tradição de quase um século do Post, de declarar voto porque ele tem medo do que pode acontecer se o Trump ganhar, é justamente essa circunstância. É um cara que tem poder. Putz, não, se o Trump ganhar e o meu jornal tiver declarado voto para Kamala Harris, que é o que o Washington Post ia fazer, o cara vai meter algum tipo de tarifa, algum tipo de imposto, vai me atrapalhar com alguma regulação da Amazon, isso vai me criar um problema. Quer dizer, então, se você pega, existem 3 índices de mensuração de democracia no mundo, que é o Democratic Index da Economist, o Freedom House e o VDEM, que é um projeto europeu. Que, no fim das contas, é o seguinte: você pega vários cientistas políticos do mundo e que são especialistas em determinadas regiões, eles preenchem um questionário sobre diversas características de uma democracia, e você vê nitidamente que em todas as democracias de 2014 para cá, você está tendo uma queda. Então, tudo isso que a gente está falando a respeito do Brasil é verdade, e a gente faz parte de um fenômeno global. É verdade, com certeza. Infelizmente. Sam, quer acrescentar alguma coisa em relação a democracia e ditadura? Vivemos numa ditadura ou uma democracia? Acho que é uma bobagem a gente falar que a gente vive numa ditadura, né? Mas também é um pouco bobagem a gente falar que a gente está numa democracia plena, assim. Acho que nenhuma democracia, ou pouquíssimas democracias seriam perfeitas, né? A gente vive numa democracia imperfeita, mas para dar um exemplo recente aí, o que aconteceu aqui nessa redação que eu tô segunda-feira foi censura. A gente tinha uma entrevista marcada e uma pessoa, seja ela quem for, se autocensurou em conceder uma entrevista, porque entendi que poderia ser presa por dar uma entrevista. Então, agora são 10 da noite, há 4 horas atrás, eu estendi o microfone para um ex-presidente, ele não podia, ele se autocensurou e não falou por medo de ser preso por dar uma entrevista. E aí você pode até dizer, mas a decisão do ministro diz que ele pode dar entrevista, mas diz que ele pode ser preso se fizerem alguma coisa com essa entrevista. Então, estou dando um exemplo, eu poderia dar outros exemplos, eu não ficar nesse só para poupar tempo, de que assim, a nossa democracia tem imperfeições que precisam ser corrigidas, e, deixando bem claro, precisam ser corrigidas dentro da democracia. Não chegar aqui e falar que a gente tem que destruir isso para resolver. Não é assim que vai funcionar. Mas temos aí imperfeições, algumas graves, que precisam ser resolvidas dentro do que é considerado o campo democrático, né? Senão vira barbárie. Né? Essa insegurança jurídica, essa insegurança do que pode fazer, pode dar uma entrevista, não pode? A gente pode entrevistar tal pessoa, não pode? O que pode ser dito? Realmente isso tem que ficar muito claro pra gente, né? Porque além disso tem as plataformas com medo. E elas já se precavêm, né? A gente sabe disso, porque a gente trabalha em plataformas digitais. As próprias plataformas, às vezes, censuram previamente alguma coisa com medo de alguma coisa lá na frente, né? Não, e fora que isso, essa insegurança desemboca numa judicialização no Brasil, que é uma coisa extraordinária hoje. Hoje você tem 75% do PIB brasileiro é judicialização tributária. 75% do PIB, pô.
É negócio inacreditável. Sabe quanto que é a média da judicialização na OCDE? 0,28% do PIB contra 75% do PIB, cara. É negócio assim, né? Ação trabalhista. Pô, voltamos a ter 5 milhões de ações trabalhistas, cara. Como é que você tem 5 milhões de ações trabalhistas? O segundo país no ranking tem 100 mil. Não. Então, deixa eu dar um pitaco aqui, e não discordando. Eu acho que existem algumas razões para sermos otimistas. Primeiro, eu tenho conversado com... É importante a gente entender o que é o drama da República Brasileira. O drama da República Brasileira é golpe militar. Porque democracia é um troço que funciona bem quando fica velha. Então a gente precisa de democracia contínua por muitas décadas. E eu sempre faço esse número, Vilela, porque eu acho que é importante as pessoas registrarem. Olha aqui, 1889, 1892, 1930, 1937, 1945, 1964, 1968. São 7 golpes militares. O que é um golpe militar? É o momento em que um general ou mais generais tomam a decisão de pegar a ordem jurídica que está em vigor no país e virar de cabeça para baixo. Às vezes é para mudar quem manda, às vezes é para manter quem manda. Em 68 e 37 foi para manter o presidente. Em outros momentos é para mudar. Outro golpe, né? Pois é, exatamente. A República Brasileira nasceu sobre um debate de o que era a República ideal. De um lado estava um jornalista gaúcho chamado Júlio de Castilhos, do outro estava Rui Barbosa. E o que o Rui tinha na cabeça foi a visão derrotada. Essa visão positivista autoritária do Júlio de Castilhos, ela meio que entrou dentro do Exército Brasileiro e lá ficou. Bem ou mal, teve um presidente em 2022 que tentou cutucar o alto comando do Exército e o alto comando do Exército não se moveu. Essa é uma boa notícia. Tudo que eu tenho ouvido de generais, eu converso com generais 4 estrelas, que são os generais do alto comando, tanto o gente nativa quanto gente que passou recentemente a reserva, tudo o que eles falam é o seguinte: não vai acontecer, a gente não vai se mexer, tudo mais. O fato de que tudo indica de que quando a gente chegou no ponto crítico em que eles tiveram a oportunidade, eles não embarcaram, essa é uma boa notícia. Porque isso quer dizer que o grande fantasma passou. Então, por mais que estejamos em crise, se a gente segue com uma democracia, por mais defeituosa que seja, isso quer dizer que a gente vai aprender muita coisa com isso. E a gente tem aí uma oportunidade, eu sei que a gente está habituado a perder oportunidades, mas a gente tem uma oportunidade tecnológica aí, que é a entrada de inteligência artificial. Muito dessa insegurança jurídica brasileira está diretamente relacionada ao fato de que, não no Supremo, na primeira instância, juízes diferentes tomam decisões a respeito das mesmas questões, e às vezes são questões que se repetem milhares de vezes todos os anos, de maneira completamente diferente. Entrando, e o Supremo está trabalhando nisso, isso é um grande projeto. Conforme entre inteligência artificial auxiliando os juízes, o Barroso tem esse projeto, um projeto muito bacana. Que em essência é você pegar uma inteligência artificial que ajuda os juízes a uniformizar a maneira que você toma decisão sobre a mesma coisa. Isso não quer dizer que o juiz não pode chegar à conclusão, mesmo que a inteligência artificial se vire e fale: olha, para esse tipo de caso, a sentença no Brasil costuma ser essa sentença. Isso não quer dizer que o juiz não possa olhar para a inteligência artificial e falar: não, discordo, vou dar outra sentença. Mas só o fato de que ele tem aquele nudge ali, né? Aquele empurrãozinho ali de: olha, essa aqui é a sentença padrão para esse tipo de coisa. Primeiro, isso vai acelerar em muito a justiça, porque a justiça começa a ficar... Às vezes as pessoas se viram e falam: mas o mensalão foi muito mais lento, a Lava Jato foi muito mais lento. Quando o mensalão, que tem 15 anos o julgamento, foi 2011, 2012 que começou o projeto mensalão, naquela época os ministros do Supremo trabalhavam com papel.
E boa parte das decisões do Supremo eram todas tomadas ajustando as agendas de 11 pessoas diferentes, cada um com um ego bem saudável, para que se reunissem no mesmo lugar. Hoje, a maior parte das decisões do Supremo são tomadas no plenário virtual, ou seja, é muito mais rápido, você não precisa fazer ajuste de tudo mais. Você já tem inteligência artificial ajudando na uniformização das sentenças, e quando os ministros não têm polêmica sobre isso, e 90% dos casos não tem, tá? A coisa segue. Hoje, os juízes têm um pouquinho mais de assessores, eles tinham 25, hoje tendem a ter 30 assessores. Mudou o tipo de assessor. Os assessores eram tipo datilógrafos. Hoje são cientistas de dados. É gente organizando o banco de dados e tudo mais. Os processos são todos digitais. Então, toda uma burocracia de cartório que existia não existe mais. Então, processos complicados, que eram processos que duravam anos, hoje duram meses. Processos simples que duravam meses, hoje duram dias. Então, isso pode... Quem sabe a gente não possa ter esperança com isso, porque às vezes, plano real, às vezes as coisas estão certo. Isso quer dizer que pode estar por vir uma uniformização de sentenças no Brasil, e isso quer dizer segurança jurídica. Uniformização, eu só quero sublinhar isso. Uniformização não é que o juiz esteja deixando de trabalhar, quer dizer que juízes estão começando a decidir da mesma forma os mesmos problemas. Isso é justamente o processo de segurança jurídica que a gente nunca conseguiu ter no Brasil.